Ô Douglas, eu não sei se você tem cachorro em casa. Quando as minhas cachorrinhas fazem alguma coisa errada, elas põem a cabecinha bem para baixo assim, o rabinho entre as pernas e vão saindo bem devagarzinho assim, sem me olhar no rosto. Por que eu tô falando isso, Douglas? Porque parecia um cachorrinho que fez caca chegando na delegacia hoje de manhã os jogadores do Atlético. É ou não é? A imagem mostra, pegamos a imagem. Olha lá, cabecinha baixa, devagarzinho, como quem não quer dizer que fez coisa errada, mas que sabe que fez coisa errada. E o que vai acontecer agora com esses jogadores, hein, Douglas? Por favor, meu irmão, boa tarde para você. Oi, Lucas, muito boa tarde para você, boa tarde a todos, ótima semana para todo mundo que assiste o Tribuna da Massa. E você sabe que essa é uma imagem, Lucas, que é difícil a gente ver, porque normalmente quando acontecem essas brigas de torcidas, e briga principalmente entre jogadores no campo, normalmente isso é decidido ali, ou definido na justiça desportiva, eles são suspensos de alguns jogos, né? O clube, inclusive, acaba pagando uma multa, perde mando de campo, esse tipo de coisa que normalmente acontece. Só que dessa vez, a DEMAF, que é a nossa delegacia especializada em futebol e eventos, ela resolveu agir no âmbito civil da coisa, né? E realmente conseguiu encaixar isso que aconteceu lá na semana passada durante o Atletiba, naquela briga generalizada entre jogadores, dirigentes, dentro das quatro linhas, durante, de fato, o final do Atletiba, ele resolveu colocar todo mundo ali como um crime que estava sendo cometido por todos. Artigo 137 do Código Penal brasileiro, que diz o seguinte: eles estavam cometendo o crime de rixa. Pois é, e por estarem cometendo um crime de rixa, 8 jogadores ao total foram indiciados pelo delegado Luiz Carlos de Oliveira, lá da DEMAF. E esse indiciamento, Lucas, pelo crime de rixa, pode colocar para eles ali uma penalização de uma prisão, que pode variar aí de 15 dias até 2 meses, pode ser, ou de repente lá para frente essa prisão ser convertida a algum tipo de multa. Mas de certa forma, eles já estão tendo dor de cabeça por conta dessa confusão generalizada que aconteceu no último Atletiba. Portanto, são 8 jogadores ao total, 5 do Atlético Paranaense, 3 do Curitiba, 5 do Furacão compareceram hoje pela manhã lá na DEMAF, ficaram em silêncio diante do delegado, alguns levaram inclusive o advogado, e nós conseguimos entrevistar o delegado responsável por essa situação, e ele vai explicar aqui no Tribuna da Massa qual é de fato o crime que eles cometeram quando promoveram aquela confusão toda. E uma coisa que ele falou que eu gostei bastante: os jogadores deram um mau exemplo, eles quase provocaram uma briga que poderia ser muito maior se a torcida também se inflasse no meio daquela confusão toda. Então vamos ver que tipo de crime eles cometeram e pelo que podem ser penalizados. Esse é um crime de rixa, é o artigo 137 do Código Penal. Os clubes entendem uma desproporcionalidade, mas nós entendemos que não. Nós terminaremos o termo circunstanciado, eles serão noticiados e notificados aqui. Será marcado o dia da audiência, que já está marcada, e a partir de então é a critério do juiz. A punição vai de 15 dias a 2 meses ou multa. Eles recebem um salário bastante compensativo, mas eles têm que saber que exercem uma função social mediante as pessoas que vão ao estádio. Não é permitido que se faça uma batalha campal incentivando a violência. Olha só, gente, então hoje pela manhã os 5 jogadores do Atlético que estiveram lá na DEMAF foram os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique. Foram lá também o volante Christian, o lateral Pedrinho e o meia atacante Davi Terans, do Atlético Paranaense. Eles já assinaram termo circunstanciado e já estão, portanto, respondendo por esse crime de rixa. Hoje à tarde, às 14 horas, zagueiro Márcio Silva, atacantes Aleph Manga e Fabrício Daniel do Curitiba também devem comparecer por lá, assinar um termo circunstanciado e já começar a responder esse processo, que lá na frente pode resultar em prisão ou multa. Eu acredito que eles vão pagar multa, não tenho dúvida disso, mas já é a dor de cabeça. E aí, com relação também, Lucas, que a gente tem que lembrar aqui que durante aquele Atletiba, além daquela confusão generalizada entre jogadores, dirigentes, enfim, nós tivemos um torcedor que invadiu as 4 linhas ali para participar também daquela confusão. Esse torcedor já foi identificado, já foi penalizado e hoje está respondendo pelas atitudes dele dentro daquele ambiente esportivo. E aí, Lucas, eu aproveito aqui para até dar uma fala do próprio delegado, né? A DEMAF está de olho nesse tipo de situação, porque se eles são capazes de punir os torcedores que brigam fora dos estádios e até mesmo nas arquibancadas, a DEMAF também tem competência para punir jogadores que promovem esse tipo de confusão dentro das 4 linhas. Lucas.